Pais infantis me abandonaram e agora querem fazer mais crianças sofrerem. Eu sou o idiota por dizer aos meus pais que eles foram horríveis e dizer que eles não deveriam ter mais filhos? Eu nasci quando meus pais eram muito jovens. Minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 17. Ambas as famílias decidiram que seria melhor para mim se meus avós maternos me criassem e meus pais biológicos pudessem viver suas vidas. Isso não significa que eu não sabia quem eram meus pais verdadeiros. Essa não é uma daquelas situações como nos filmes em que a mãe finge que o filho da filha é realmente seu. Eu e todos sabíamos quem eram meus progenitores. Meu pai se mudou quando tinha 18 anos, mas minha mãe permaneceu na casa dos meus avós até os 23 anos e eu tinha cerca de 7 anos. Mas isso não significa que éramos próximos. Ela sempre me tratou mais como um irmãozinho irritante do que como um filho. Ela não gostava de passar tempo comigo, nunca comparecia a nenhuma das minhas atividades escolares, mostrava interesse no meu trabalho acadêmico ou me levava para fazer atividades divertidas. Sempre que eu falava sobre meu dia, ela revirava os olhos ou mudava de assunto para me calar. Quando ela se mudou, eu mal a via. Ela apenas vinha para reuniões familiares e ficava em um canto desconfortável, nem mesmo olhando para mim. Isso doía. Mesmo que, naquele ponto, eu já considerasse meus avós mais meus pais do que ela, meu pai ainda morava longe. Eles não estavam juntos nesse ponto, mas vinham uma ou duas vezes por ano visitar sua própria família nas festas e sempre faziam questão de me visitar e me levar para fazer alguma atividade divertida, como ir ao cinema ou ao meu restaurante favorito, coisas assim. Ainda assim, para mim ele era mais como um estranho do que um pai, porque quando eu o comparava com os pais dos meus amigos que os buscavam na escola todos os dias e iam aos jogos deles e brincavam com eles nos fins de semana, eu não entendia por que esse homem, que eu via talvez 2 vezes por ano, deveria ser o mesmo. De qualquer forma, avançando para um ano atrás, meu pai voltou para a mesma cidade onde moramos. Ele tentou sair comigo com mais frequência, mas eu não estava realmente interessado, embora às vezes eu cedesse. Eu não o odeio, simplesmente não o conheço. Eu até tinha um quarto em seu apartamento, o que é legal porque ele mora no centro da cidade, escondido de todos. Ambos os meus pais começaram a sair juntos e alguns meses depois eles anunciaram que estavam namorando. Foi um choque. Eles me pediram para morar com eles no apartamento do meu pai, o que eu recusei, mas eles argumentaram que finalmente poderíamos ser uma família. Eu estava prestes a discutir com eles quando minha avó simplesmente disse que mudar de distrito escolar seria muito inconveniente e eu poderia perder todos os meus amigos. A situação se acalmou por si só, embora meus pais não tenham desistido da ideia. Meus pais pediram para eu passar mais tempo com eles e isso foi particularmente frustrante porque, embora eu nunca tivesse tido nenhuma atenção particular com meu pai, definitivamente tinha com minha mãe. Eu não gosto de estar perto dela e ela me tratou mal a vida toda e sinto que ela agora está apenas tentando salvar a aparência porque sabe que meu pai me quer lá. Na semana passada, eles entraram na casa dos meus avós. Eles anunciaram que iriam comprar uma casa nas proximidades do bairro para que eu finalmente pudesse morar com eles. Eu imediatamente disse não. E quando eles disseram que mudar de escola não seria mais um problema, me vi encurralado e disse que esse nunca foi o problema e que simplesmente não os vejo como meus pais e não quero morar com eles. Foi quando eles nos surpreenderam. Não apenas eles queriam que eu fosse morar com eles para que pudéssemos ser uma família, mas minha mãe estava grávida, então seríamos uma família maior. Até eu fiquei chocado e explodi com eles. Eu disse a eles que eles eram os piores pais do mundo e que me abandonaram por 16 anos e agora iriam trazer outra criança ao mundo e fazer o mesmo com ela. E eles nunca pediram desculpas por me tratarem como lixo e como um erro que cometeram e me fazendo sentir que eu não deveria existir e me abandonando para ser responsabilidade de outras pessoas e só agora que eles sentem que se importam, eles querem ser minha família. Minha mãe gritou de volta dizendo que eu era mimado e que ela não cometeria os mesmos erros 2 vezes ao criar seu segundo bebê e eu disse a ela que ela nunca me criou para começar e meu pai disse que eles eram jovens e estavam tentando fazer o melhor que podiam quando, bem, adivinhe? O melhor que vocês podiam era muito ruim. Eu saí furioso e fui chorar. Tenho estado muito deprimido na última semana. Eles têm ligado e mandado mensagens desde então, mas os ignorei. Meus avós concordam comigo que eu não deveria me mudar e que meus pais não deveriam esperar que eu seja amoroso e perdoe depois de como eles me trataram. No entanto, eles acreditam que estão começando um novo capítulo de suas vidas agora que estão mais maduros e estáveis, o que me deixa para trás. Também tive tempo para pensar que tenho a mesma idade que minha mãe tinha quando me teve, e que enorme responsabilidade isso deve ter sido. No entanto, ainda não consigo perdoá-los. Eu sou o idiota pela forma como reagi à notícia.